Seja muito bem-vindo a essa live que vai ficar salva no IGTV para quem não puder nos acompanhar ao vivo. Fica tranquilo e depois você assiste esse vídeo. E essa live é com a coach Fernanda Canas. Nós vamos falar sobre detox da mente, que tem tudo a ver com a questão da ressignificação alimentar, né? A ressignificação alimentar, ela envolve várias áreas da nossa vida, né? Então é muito importante que você ouça para que você realmente consiga fazer uma transformação de dentro para fora. Eu vou chamar a Fernanda para participar da nossa live, a nossa coach querida. Vou aguardar ela mandar a solicitação. Vamos esperar que dê tudo certo agora, porque a nossa conexão estava um pouco ruim na live anterior. Então até peço desculpas para você que estava assistindo e nós tivemos que interromper e recomeçar. Mas, gente, fazer o quê? A internet é assim, né? E nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. E essa é a semana da ressignificação alimentar, tem muita coisa legal. Vamos lá, aqui esperar a Fê, tá? Fica até o final, tenho certeza que vai te ajudar muito. Você entender aí as coisas que estão te bloqueando de ir adiante. Aê, agora tá bom. Tá melhor? Tá ótima. Então tá bom. Tava aqui só fazendo uma Boa pequena tarde de novo. introdução, né, Fê? E aí eu vou pedir de novo para você se apresentar de forma rápida, porque vai ficar gravado para o pessoal assistindo IGTV depois. Legal. Bom, gente, prazer. Eu sou a Fernanda. Eu sou coach, eu trabalho com mulheres e nós trabalhamos tanto o lado de produtividade, plano de ação, colocar a mão na massa, né? E eu também sou especialista para empreendedoras, a parte estratégica. Então, nós trabalhamos sempre a parte estratégica com o emocional, porque é onde a gente sabe que quando trabalha essas duas maestrias, é onde a gente consegue realmente o resultado, né? Então, tá apagadinha a minha imagem para vocês ou tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, tá bom. Então, é onde a gente consegue alcançar os nossos resultados. E é isso mesmo, gente. Eu, Tabata Binder, né, chefe de cozinha, especializada em alimentação saudável, com foco em ressignificação alimentar, para te ajudar a comer de tudo de uma forma muito natural, muito suave, sem culpa nenhuma, que você não deixe de comer aquilo que você realmente gosta, mas que você aprenda a fazer as preparações muito gostosas dentro da sua condição, dentro do seu universo alimentar. E como eu falei para vocês, essa é a semana da ressignificação. Ela está aqui conosco para nos ensinar, para nos aconselhar a melhorar a nossa mente, jogar para fora aqueles maus pensamentos que têm nos impedido de ir adiante, né? Porque não adianta a gente só se preocupar com a alimentação saudável, né? Só na questão da ingestão e da nutrição do nosso corpo, mas a gente precisa também estar muito atentos ao que nós estamos cultivando aí nos nossos pensamentos para que não atrapalhe os nossos propósitos e aí não te impeça de realmente você avançar e ter uma alimentação mais saudável. Muito bom, muito bom. Eu falo que essa parte de alimentação está totalmente ligada, né, à nossa mente. Tal. É, e o mais legal é tentar levar isso para todas as áreas, foi o que você falou. Não necessariamente quando a gente fala de detox na mente, a gente vai falar de emagrecimento. Sim, Mas nós vamos falar de eliminar todas as toxinas, tudo aquilo que está em excesso da nossa vida, que exato. faz a gente se alimentar mal. Com Porque quantas vezes, e a gente sabe que é comprovado, que quando eu estou muito ansiosa, muito acelerada, quando eu estou desorganizada, quando eu estou frustrada, certeza. eu como muito, eu como de forma desfreada, ou eu como coisas que realmente não me faz bem, mas me dão prazer, né? Então, a gente sabe que a nossa área emocional ela é totalmente vinculada à nossa mente. Então, o que eu vou passar para vocês vai ajudar em todas as áreas da sua vida, incluindo essa nossa, ó, gostei, eu falei nossa, porque eu assistindo a Tabata, algumas coisas vai martelando, né? Então eu sei que algumas coisas eu não mudo, aí eu pego e fica a sensação assim. É isso que é legal falar, né? Que algumas mudanças são assim, algumas mudanças elas não acontecem assim repentinamente. É. Tá travando para vocês? Ou para mim Travou, mas ou tá tudo certo? já voltou. Tá. Então é importante a gente pensar nessa situação. E aí eu separei alguns tópicos aqui para poder ajudar vocês. Ô, Fê, falando Pode ir falando? de fome, eu falo que é a fome emocional,
né? Não é a fome da saciedade, da necessidade que o seu corpo tem de absorver o nutriente, porque realmente, né, precisa comer naquele certo horário e tal. Não, é assim, ó, você tá feliz, você come. Você tá triste, você come. Você tá ansioso, você come. Você quer comemorar, a própria palavra diz, né? Comemorar. Ter um estado de ação que você compartilha esses momentos através da comida. Então, a gente tem que realmente jogar para fora essas emoções e entender quando a gente come por emoção, quando a nossa fome realmente é emocional, ou quando a gente precisa comer, né, por conta realmente da questão fisiológica de fome. E o legal é, analisando, associando isso até com o nosso desenvolvimento, né? Hoje em dia, por causa da pandemia, a gente tem consumido muitas lives, muitos conteúdos, muitas coisas, né? E pensando nisso daí também, quantas vezes a gente tem comido, se alimentado, no nosso desenvolvimento mesmo, pessoal, e a gente não tem feito nada com isso, né? Não tem refletido em Exato. vitaminas para o nosso corpo, não tem refletido porque quando a gente se alimenta bem, o nosso cabelo fica mais saudável, as nossas unhas ficam mais fortes, né? Então, imagina, se eu me alimento bem e se eu faço algo com o que eu me alimento, automaticamente eu vou exalar isso, as pessoas vão ver isso, né? Então, é muito legal pensar nesse sentido também com isso, com tudo que você tem consumido, até mesmo com a pandemia. A gente se alimenta tanto, Tem que aprende tomar tanta coisa e não põe tomar em prática. muito cuidado com a obesidade intelectual, consumo desenfreado de conteúdos, né? Cada dia você consome um conteúdo diferente e você não sabe como colocar em prática. É exatamente o que você faz no seu trabalho, né? Você direciona as mulheres a como colocarem aquilo em prática. Porque, gente, obesidade intelectual não realiza sonho. Não adianta você ficar lá consumindo as coisas e não conseguir externar aquilo, executar um trabalho, perder o foco e só ficar consumindo conteúdo, né? Legal. E aí eu fiquei pensando o que eu ia falar, né? O que que eu ia ensinar, o que que eu poderia passar. E eu falei, nada melhor do que a gente passar aquilo que a gente vive, né? Exato. E quando a gente fala do detox mental, eu quero passar algumas regrinhas, algumas coisas que têm funcionado para me ajudar realmente a acalmar a minha mente. Eu acredito que o principal que a mulher, que o homem, que a sociedade tem sofrido é a síndrome do spa. Você já ouviu falar? Não, primeira vez. Síndrome, síndrome do spa é a síndrome do pensamento acelerado. Ah, sou eu, mas não sabia que chamava síndrome de spa. Olha só, gente, Pois eu é. sofro com isso há muitos anos, inclusive para dormir. Eu tive que passar num especialista porque eu não consigo desacelerar nem dormindo. Então, meu sono, ele tem uma qualidade péssima. Eu durmo e acordo cansada. Hoje eu já tenho melhorado. Mas, assim, os alimentos também não fazem milagre, porque isso não é algo que eu consigo resolver me alimentando de forma saudável. O alimento que eu for comer não vai desacelerar o meu pensamento. Isso é algo que eu tenho que jogar para fora, é o detox da mente, né? E pensando nisso, eu comecei a me olhar, né? E ver o que funcionava para mim. E eu comecei a perceber, eu ainda coloquei aqui, que todo dia o nosso cérebro é exposto a inúmeros estímulos, né? Então, a gente acorda com o celular tocando, com o Facebook passando notícias, Instagram, e aí é notícia da vida dos outros, é notícia do governo, é notícia daquilo. Então, a gente fica com muitos estímulos. A internet produz isso, né? E aí depois a gente conversa com alguém, alguém vem e também passa alguma coisa. E quando você vê fora todos os seus problemas, fora todas as suas correrias, então, quando você vê, você está acelerada, você está com dificuldade de tomar decisões, de se concentrar, de fazer boas escolhas, porque quando a gente está muito acelerada, a gente fica cansado muito fácil. É Sim. o que a gente sempre fala, Tabata. O nosso cérebro, ele tem preguiça de pensar. Para ele, o que é rotina é o ideal. Então, por exemplo, né, nós crescemos ouvindo algumas verdades da nossa mãe, do nosso pai. Então, com essas verdades, a gente cresce preparada. A gente acha que, né, tá tudo bem. Então, vamos supor, eu sou aquela que sempre acordei, sei lá, 11 horas da manhã, porque na minha casa era assim que funcionava. Quando eu preciso mudar essa verdade,
eu tenho uma dificuldade muito grande, porque o meu cérebro se acostumou. Então, quando eu penso que o meu cérebro ele tem preguiça de pensar, eu sempre tenho que pensar assim, ó, se eu coloco muitos estímulos no meu cérebro, se eu tenho que tomar muitas decisões, se eu tô com muitas coisas na cabeça, a tendência é eu começar a ficar esquecida, eu começar a ficar totalmente fora de foco, é eu começar a ficar com a cabeça cheia de coisa, mas não conseguir colocar para fora porque não dá tempo, né? A cabeça tá tão em movimento que não dá Acelerada. tempo de colocar em ação. Então, isso não é saudável, né? A gente sabe que a proatividade, você sempre, né, querer fazer coisas novas, isso é saudável. Agora, o fato de você perder muito foco, de ficar difícil de se concentrar, algumas coisas que acontecem, isso não é saudável. E isso a gente não pode aceitar. Nós chamamos isso da síndrome do tem que. Normalmente, quem tem a síndrome do tem que Deixa eu é a analisar. voz. Quando você falou de síndrome de spa, detox, eu analisei aqueles spas lá que a gente fica, né, desejando estar e não é. Os pensamentos acelerados. Deixa eu entender qual que é essa daí que você Pensamento vai falar. acelerado. E aí entra nesses dois tópicos que eu vou. Entra, na verdade, nesse tópico, e o segundo eu vou trazer uma solução, né? Primeiro é assim, nós chamamos de síndrome do tem que. O que é essa síndrome do tem que? Eu tenho que fazer isso, eu Ah, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. A gente acumula tanta informação na nossa cabeça que está verdade. errado. A nossa mente, gente, ela não foi criada para armazenar. Ela foi criada, ela foi desenvolvida para criar. Então, anota isso, por favor, em Nossa, toda a sua vida. A nossa mente, ela não foi criada para armazenar ideias. Ela foi criada para criar, para desenvolver, para inventar. Só que quando a gente fica, eu tenho um compromisso, eu tenho que marcar uma reunião, eu tenho que fazer uma ligação, eu tenho que arrumar aquele negócio, aquela cortina na minha casa, eu tenho que ligar para você aqui no meu trabalho. Eu estou trabalhando, né? Eu sei que tem gente aqui que trabalha com coisas de cozinha, então imagina, você está lá trabalhando, confeitando, né? Tá lá A arrumando. S Doçura falou que é ela inteira. Ó, toca Então, aí. aí É tá lá, nóis. fazendo as coisas e, nossa, eu tinha que ter falado com fulano. Aí tá lá, mexendo, né, a panelinha. Nossa, eu tinha que fazer não sei o quê. Aí tá lá enrolando. Eu tenho, a cabeça fica parecendo que vai explodir. É. Isso não é saudável. Principalmente isso ativa a crise de ansiedade, porque o síndrome, gente, o SPA, síndrome do pensamento acelerado, é o que antecede algumas síndromes, né? Do Que aí pânico, vem inclusive. isso que eu ia falar, vem a síndrome do pânico, vem a depressão, vem a crise de ansiedade. Então, peraí, se eu entendo que a minha mente não foi criada para armazenar, ela foi feita para criar, para desenvolver. Se eu estou usando ela de forma errada, automaticamente ela vai me sabotar. E não é por mal, é porque ela tem comandos, né? Então, quando eu passo a entender melhor o meu cérebro, eu começo a dar os comandos certos, Ô, Fê, né? você Então, sabe que, só fazendo um adendo aí, quando você estava falando em relação ao que a mente não foi criada para armazenar as ideias, quando eu estava nessa fase muito acelerada trabalhando, eu tinha antes, por um tempo, eu deixei um caderno com uma caneta, porque eu acordava no meio da noite lembrando das coisas e eu anotava. Olha que loucura! Para não de esquecer tanto que a cabeça de tanto. não desliga. E aí eu achava Isso, que eu tava fazendo muito bem para mim, achei que tava arrasando. Aí eu comecei a ouvir algumas coisas, alguns especialistas. Falei, gente, que loucura! Para, eu vou ficar neurótica, eu tenho que acordar de noite para lembrar alguma coisa que eu esqueci durante o dia e anotar. Não, aí eu tirei isso. Então eu fiquei por acho que uns 20 dias anotando para mim não esquecer tal coisa. Gente, é uma loucura se acordar de ó, madrugada e eu anotar. falo assim, se você ainda consegue parar e anotar, ainda, apesar de não ser bom, porque o ideal é o quê? Um sono saudável. Com Um certeza. sono onde a gente descanse, né? Então, alguma coisa está errada durante o dia
que chega à noite, sua cabeça tá mais pensando que você coloque isso, anote no papel, isso vai te ajudar no dia seguinte. Porque se você não colocar, o que que vai acontecer? No Vai dia seguinte, esquecer. sua cabeça vai ficar. Eu tinha alguma coisa, eu preciso lembrar, e a cabeça martelando, martelando. Então, vai só ativar essa síndrome do pensamento acelerado. Então, ainda eu coloquei o maior ladrão de energia. Ó, anota isso, gente. O maior ladrão de energia é pensar em algo no momento em que você não pode fazê-lo. Imagina, eu tô aqui fazendo live com Dormindo. você. Dormindo, né? Quando é hora de Entendeu? descansar, você lembra que você tem que Ó, ligar pra alguém. eu tô aqui fazendo a live com você. E minha cabeça pode estar, nossa, eu esqueci de mandar o documento para fulano. Nossa, eu tinha que avisar, não sei o quê, eu tinha que responder tal cliente. Imagina, eu vou conseguir ligar pro meu cliente agora? Não. Não, eu tô aqui. Eu vou conseguir mandar o documento pro fulano que eu tenho que mandar? Não, eu tô aqui. Então, não adianta eu ficar pensando em coisas que eu não vou conseguir. O máximo que você pode fazer é achar ainda a gente coloca, é um depósito. Você ter um depósito é você achar aquilo que fica melhor para você. Então, de repente, post-it. Eu trabalho muito na cozinha, então eu coloco um post-itzinho ali coladinho, que sempre que eu lembrar de alguma coisa eu anoto. Porque às vezes não dá para pegar o celular, suja, né? Vocês que mexem com comida, é difícil. Não, mas eu, Fernanda, por exemplo, que eu uso mais o celular para responder cliente, para fazer as minhas coisas. Então, peraí, eu pego o meu bloco de notas, né? Então, vocês precisam ter uma ferramenta de captura, porque a nossa mente não foi feita para isso. Quando a gente se torna muito acelerado, a gente não desfruta do melhor. Sim. Vamos falar da alimentação, Tabata, quando a gente está ansiosa, quando a gente está acelerada, quando a gente está daquele jeito, achando que está borbulhando, né? Mas na verdade são tudo ideias que já precisariam estar no papel, Sim. coisas, tarefas que já tinham que sair da sua cabeça. Quando você está tão daquele jeito, você está comendo, mas você nem sentiu o gosto da comida. Come Porque rápido. não engorda? Com certeza você come rápido, Engorda, você não engorda. presta atenção no que você come e você come maior quantidade, porque o cérebro, ele associa só depois de 20 minutos o alimento que você ingeriu, né? Então, por isso que tem muitos métodos, inclusive de emagrecimento, que ensinam você a mastigar, sei lá, 30 vezes de um lado, depois mais Nossa, 30 do outro, para você engolir a comida. Por quê? É o claro. tempo que você tem de dar uma conexão com o seu cérebro, de ele trazer para você o sinal da saciedade. Eu sofro muito, porque eu como rápido. E quem come rápido, repete. Aumenta a quantidade de Isso. ingestão Porque, ó, de comida. olha que engraçado, quando eu quero ir no rodízio, o que que eu faço? Eu sei que eu não vou conseguir comer muito se eu comer devagar. Então, eu quero comer pizza. Ah, eu quero comer pizza salgada e doce, tem que, né? Claro que tem Aí que eu fazer o rodízio com como cuidado, senão você sai com aquela sensação de que você saiu no prejuízo, você pagou e não comeu, isso. Eu né? falei, não, tem aquele pensamento bem de pobre, eu tenho que É, fazer jus. Aí eu chegava lá e eu queria comer rápido. Por quê? Porque eu queria comer mais. Exatamente, quando eu comia devagar, quando, né, eu tava conversando, eu via que eu comia devagar, automaticamente eu me enchia mais rápido. Então, olha como essa síndrome do spa, às vezes a gente pensa que a gente já tem e toda hora é a crise de ansiedade. Às vezes não, ainda você está nesse pensamento acelerado. Só que esse pensamento acelerado, se você não ir tirando da sua mente, você vai desenvolver. Não é eu estou profetizando, não estou declarando. É científico, vai acontecer. A gente tem essa probabilidade de desenvolver alguma até um déficit, né? Déficit de atenção. Então, a gente desenvolve coisas muito mais graves. Então, e a a gente precisa tomar obesidade cuidado. tem tudo a ver com isso, com a quantidade e a velocidade que você come. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu tinha o restaurante, eu me preocupava muito em cuidar da alimentação dos meus clientes e a minha ficava para trás. E aí eu comia assim, ó, a hora que dava, muitas vezes de pé, engolia assim, ó, ou passava o dia inteiro beliscando, porque não ia dar tempo de almoçar, então era um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E aí, assim, ó, eu comia.
meu cérebro não associou. Daqui a pouco eu ia lá e era mais um pouquinho. Por isso que belisca-se, por isso que a gente belisca muitas vezes. Porque você belisca um pouquinho, você não parou para fazer uma refeição que vai nutrir o seu Muito corpo, vai legal. dar um insight aí, vai associar, né, o seu cérebro que você está no momento de se alimentar, vai trazer a saciedade, ok, isso não acontece. Então, infelizmente, as pessoas que beliscam o tempo todo e não comem, não param para fazer a refeição, elas acabam engordando com muito mais facilidade. E eu senti isso Nossa, na pele. perfeito. Eu realmente parei e o meu processo de emagrecimento foi através assim, ó, epa, vamos colocar as coisas no lugar. Hora de comer, né? Mastigar. Eu ainda não estou na velocidade que eu gostaria de estar, mas assim, hoje eu me contento com um prato de comida. Não repito, às vezes eu repito assim, coloco mais salada para trazer um pouco mais de ansiedade, de saciedade. Mas antigamente eu batia duas pratadas ali fácil. Nem via, entendia? Porque não deu tempo ainda de associar que eu estava comendo. Nossa, é muito. Você vai vendo que uma coisa se encaixa com a outra, né? Exato. Então, tá. Então, vamos lá. Para a gente resumir, então, primeiro de tudo, você precisa pensar que a tua cabeça não foi feita para armazenar, foi feita para criar. Se ela precisa ter tempo para criar, se ela precisa. Imagina, você tá lá no seu negócio, né? Eu falo, deixa eu ver se ela tá aqui ainda. A doçura, que é essa doçura, ela tem feito uns brigadeiros gourmet dela. Ela precisa de criatividade para inventar, ela precisa de criatividade para as fotos, ela precisa de criatividade para gerar conteúdo para a audiência dela enquanto ela está fazendo. Agora, imagina se ela está lá fazendo o brigadeiro dela, fazendo o processo todo dela, pensando no filho, pensando na. Claro que ela pensa que tem filho, tem, né? A gente tem tudo. Mas pensando o tempo todo, nossa, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Nossa, fulano, nossa, minha casa, eu esqueci de arrumar a gaveta que estava quebrando. Aí você começa a trazer um monte de coisas, sendo que naquele momento era só para você estar desenvolvendo algo maravilhoso. Era para você estar desfrutando. Tanto que muito trabalho se torna cansativo, porque a pessoa não desfruta do presente. Tinha uma época que eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Eu amo fazer o que eu faço, agora eu me encontrei, eu trabalho com o que eu amo, e mesmo assim, às vezes eu já tô tão cansada que eu não tenho nem disposição, não quero fazer live, não quero aparecer, sendo que é a coisa que eu mais gosto. Quando eu abro minha boca, eu amo. Por que que tá acontecendo isso? E era a síndrome do tem que. Porque tudo eu colocava, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como não havia organização e planejamento, o tem que fica Ô, Fê, martelando. mas deixa eu te perguntar, tudo bem, se você hoje eu sou muito mais planejada e organizada do que antes, porque antes eu não usava nenhuma ferramenta de planejamento, não parava nenhum dia da semana, eu vivia dias insanos, loucamente, entendeu? Então assim, hoje eu pego o meu domingo, planejo a minha semana, tudo que eu tenho para fazer, só que assim, acontece coisas no meio do caminho que a gente não prevê. E eu sinto uma culpa. Eu até compartilhei numa live sua aí com a Van, né? Eu acho que muitas mulheres, muitos homens, enfim, não sei se preocupam tanto, mas assim, ó, eu, por exemplo, tô planejada que hoje eu vou fazer, sei lá, 5 coisas. Eu sei que a gente não vai conseguir atingir os 5%, os 100% aqui, né? Normalmente a gente falha aí 30%, 20%, se a pessoa é muito dedicada, muito certinha. Mas às vezes eu consegui fazer os 4, faltou um e eu sinto uma culpa muito grande. Eu ainda não É, consigo ter um detox dessa culpa. Entendeu? eu falo que é assim, a gente cria hábitos, né? E incluindo um hábito de se cobrar muito. E esse hábito, eu não falo que a gente tem que anular, não, viu? É. Tabata? Ah, eu ouvi muito especialista falando pega leve, pega leve, pega leve. A gente tem que ter um equilíbrio. Porque se você Eu pega leve, preciso, você não avança, você se acomoda. entendeu? Aí eu comecei a pegar leve comigo. Eu falei assim, nossa, é verdade, eu acho que eu tô me cobrando muito, né? Por exemplo, eu marquei que eu ia fazer 5 coisas e que era muito importante, e eu fiz 3. Aí eu me martirizava, me sentia mal. E aí eu pegava e fazia o quê? Aí eu comecei a pegar leve. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Só que eu comecei a diminuir, porque a gente acostuma, a gente cria hábitos. Então eu comecei a acostumar em fazer menos do que eu fazia.
Então, tem que tomar muito cuidado. A gente precisa ter uma cobrança saudável, uma cobrança que nos impulsiona, uma cobrança que nos gere resultado. Peraí, Fê, e a avaliação? Por quê? Por que que você não conseguiu fazer o que foi proposto? Foi por distração? Porque acabou se distraindo e ficando muito tempo no WhatsApp ou numa ligação, marcou uma reunião que passou do tempo, esqueceu da vida. O que que aconteceu? Aí você vai analisar, ó, fez sentido aqui, ó, eu atrasei, mas olha o que aconteceu. Então, Fê, tudo bem. Agora não, peraí, ó. Tá vendo? Eu não fiz o que eu tinha que fazer, fiquei ociosa, acabei. E tem dia, gente, que sim, tem dia que não dá vontade de cumprir nada, e tem dia que você precisa se permitir. Isso eu concordo. Isso para mim também é difícil ainda. Por mais que, por exemplo, hoje eu não tenha mais o restaurante que trabalhe na minha casa, né? Eu ainda tenho dificuldade de ter aquele dia que eu falo, hoje é o dia de eu descansar, de não fazer nada. Entendeu? Eu não consigo ainda. E isso é importante, mas isso vai ser um processo, né, que nós temos que trabalhar na nossa mente. Quando? Quando na semana ou nos dias que a gente se propor fazer o que tem que ser feito, a gente ganha de recompensa descansar. A gente ganha com recompensa não fazer nada. Sabe aquele dia que você não quer fazer nada e você não faz nada com a consciência leve? Isso precisa fazer parte da vida da mulher. Claro que quem tem filho, marido, casa, normalmente fazer nada é quase Então, impossível. Mas eu digo de compromisso, de trabalho, de responder cliente, de atender, de fazer compra, de fazer não sei o quê. Não, tem dia que não. Tem dia que eu vou sentar na frente da televisão e não vou fazer nada. E sabe quando que eu comecei a desfrutar disso, Tabata? quando? Quando eu lembrei do meu pai e da minha mãe. Meu pai, ele sempre que chegava do trabalho, ele gostava de ficar assistindo televisão. E ele ficava, amor, vem aqui, amor, senta aqui do meu lado. E ela sempre ocupada, sempre fazendo, correndo, fazendo, correndo. E aí o meu pai faleceu, né? Vai fazer 4 anos agora, no mês de abril. E aí, esse falecimento, assim, né? A gente começou a pensar, avaliar muita coisa. E quando a gente perdeu ele, a gente começou a perceber. Se ela soubesse que ela ia perder ele, será que ela não teria ficado do lado dele? É. Será que ela não teria aberto mão de lavar uma louça naquele momento, sentado do lado dele e desfrutado aquele momento com ele? Então, eu comecei a pensar e eu fazia a mesma coisa. Eu achava uma bobeira sentar na frente da televisão para ficar assistindo filme. Entendeu? Só que era algo que meu esposo gosta. Então, olha só, quando a gente está muito acelerada, porque eu também, se eu não tomo cuidado, eu tô assim. É. Eu não chego no grau avançado de ansiedade, porque eu cuido, porque eu percebo, né? Eu sou sensível, então eu percebo, ó, tô muito acelerada. Esses dias, Tabata, olha que a gente estuda, tem conhecimento, busca em Deus, faz tudo, né? E mesmo assim, esses dias eu senti que eu tava. Tá para acontecer algumas mudanças na minha vida e tá acontecendo algumas coisas de uma vez. Então, eu tava meio ansiosa, só que eu não percebia, porque eu nem tava pensando nessas coisas. E aí o meu coração ficou acelerado, acelerado, acelerado. Eu me sentia trêmula por dentro. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Você é um Eu tô treco. próxima. Aí, na hora, eu falei assim, pode ser o início de crise de ansiedade. Já era, calmei, peguei ela lá, falei, vamos respirar, que é o próximo passo que eu queria passar para vocês. Quando a gente percebe que nós estamos comendo desenfreadamente, tomando algumas atitudes que não são corretas, né? Não faz sentido. Significa duas coisas. Uma, realmente, falta de organização plena, né? Organização, porque então come qualquer hora, faz de qualquer jeito. Mas aí, normalmente, são pessoas muito, muito, muito desleixadas. Agora, no outro caso, não. Às vezes você tá com tudo até planejado, você come nos horários certos, mas às vezes eu mesmo, eu amo beliscar, igual você falou. Se eu não tô envolvida numa atividade, eu preciso estar mastigando. Então, por quê? Porque eu sou agitada, entendeu? Sou acelerada. Então, quando eu percebi isso, eu entrei nesse daqui. Primeiro,
Deixa eu ver só se eu tô pulando alguma coisa. Ah, tem uma coisa do. Ah, é isso mesmo. Aí eu entro nesse tópico que é viva o agora. Aí, na hora que eu percebi que meu coração começou a palpitar, e eu me sentia trêmula por dentro, assim, eu falei, meu Deus, acho que vai dar um negócio. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo, e eu fechei o olho e comecei a respirar. A técnica da respiração, para É né, muito importante. psicólogas falam muito melhor, que é o mindfulness, né? Ele nos auxilia muito nessa prática da calma, né? E eu não praticava isso, Tabata, mas isso ajuda muito a gente que é acelerada, né? Então, Aquele começar o assim, ó, um, dia dois, três, respira, né? Para e respira. respirando, sabe assim? Mas aquela respiração longa, respira 6, 7 segundos puxando, solta 6, 7 segundos. Nesse momento, não existe não pensar em nada, gente. O nosso cérebro sempre vai pensar em alguma coisa. Pensa na contagem. Pensa em Ai, que contar. bom! Agora você falou algo muito importante. Olha, eu já fiz alguns exercícios de respiração e eles falavam Mindfulness. pra gente não pensar em nada, mas como assim? Eu achei que era só eu. Possível. Impossível. Ah, então tá bom. Então não Não, sou. não é possível. Ah, só que você entra em transe, que é outras coisas que eu realmente não me conecto, né? Mas Mas com o só que o eu fato de não pensar em nada, então tá certo. Eu não consigo não pensar nada, mas o eu pensar em acelero. nada, não. A gente sempre vai pensar, mas eu preciso agora, nesse momento, falar o que que eu vou pensar. E nesse momento eu fiz de Na forma respiração. intencional. Eu fui lá e falei, eu vou respirar. E fiquei 1, 2, pensando nos números. Aí tem momentos que a gente não vai pensar na conta. Tem hora que eu vou só, sei lá, olhar a natureza. Então eu olho para o céu e fico respirando e pensando, nossa, olha que nuvem linda. Sabe assim? Desconectar da correria, desconectar do estresse, desconectar dos problemas, pelo menos por uns momentos. Isso, Tabata, na hora, isso foi esses dias, semana passada. Eu fui, respirei, acalmei. E aí depois eu peguei e falei assim, peraí, o que que está desordenado na minha vida? O que que eu estou acumulando que eu não estou colocando para fora? E aí eu fui me autoanalisar. Então é muito importante. E aqui eu coloquei algumas coisas. Coloquei, gerencie os seus pensamentos. Foi isso que eu fiz. Quando a gente está muito, né, comendo, bebendo coisas que não deve, às vezes é refri, às vezes é, né, a gente sempre se sabota com Salgadinho alguma aqui, coisa. chocolatinho ali o dia inteiro, né? É, eu sei. Tá E quando mastigando. eu tô muito assim, eu já começo a pensar, o que está acontecendo? Que área da minha vida que eu não tô, por exemplo, descarregando, que eu estou acumulando? Ou quais informações? Eu estou esquecendo de usar a agenda? Peraí, então volta para a agenda. Isso significa o quê? Gerenciar os seus pensamentos. Sim. A falta desse gerenciamento pode produzir depressão, ansiedade e estresse. Então, seja livre para pensar, mas não seja escravo dos seus pensamentos. Olha. Anota isso, porque isso é muito forte, né, gente? Você é livre para pensar, e você pode pensar no que você quiser, mas não seja escravo dos seus pensamentos. Você tem que ter domínio dos seus pensamentos. Você tem que ter a autonomia de falar assim, eu penso nisso até aqui. Até aqui eu não vou mais pensar. Chega. Tinha uma época que estava acontecendo que né, algumas pessoas sabem, outras não. Eu tive uma perda recente, né? Eu perdi o meu bebê e essa dor, essa perda me fez sentir uma dor imensa. Foi algo muito programado, muito planejado, muito esperado. E quando eu perdi, eu tinha duas condições, né? De olhar para isso sempre como uma dor, olhar sempre como um momento de que eu ia me acabar, ou eu olhar para isso e falar assim, eu preciso ressignificar essa dor. E aí eu comecei a ficar, eu percebia que eu ia ficar triste, eu percebia que eu ia, né, pensar nessa minha dor, o que que eu fazia? Eu não vou pensar nisso agora. Agora não é o momento. Eu me permiti pensar, sofrer, chorar o tempo que eu precisei. Agora, não mais. Agora, eu vou olhar para essa dor de outra forma. Eu vou ressignificar. E aí, o que que eu fiz? Eu gerenciei os meus pensamentos.
E isso, Tabata, as pessoas não fazem. Elas deixam a cabeça delas mandar nelas. Ai, mas é minha mente que não para. Sua mente que não para ou você que não tem controle É. sobre a sua mente? Porque nós temos como dar comandos para nossa mente. Quer falar alguma coisa? Tô aqui, ó. Nossa, eu tô refletindo, na verdade, em tudo isso que você tá falando, em como isso tudo tem a ver realmente com o processo de ansiedade, como o processo de ansiedade tem a ver com a alimentação, né? Colocar, centralizar todas as nossas emoções dentro no alimento, naquilo que você quer comer. Quantas vezes você tá nervosa, você fala, eu preciso de um chocolate, Eu. não é? Você Nervosa, centraliza, feliz. tá com raiva. Ai, agora só de raiva eu vou comer um chocolate que é para deixar meu dia mais doce, porque eu passei uma raiva hoje. Gente, olha só. E assim, na hora, até você ter um insight de pensar nisso, de associar uma coisa com a outra, se você não tem esse tipo de informação, fica mais difícil. Não é? De associar, de tentar entender que não é algo fisiológico, não é uma necessidade. É algo mesmo que você está passando por um problema emocional ou uma situação que deu esse gatilho que você precisa falar, epa, peraí, quem manda aqui sou eu. Eu mando na minha vontade de comer doce. Pode sossegar seu facho aí, vai comer uma fruta. Né? Teria que ser Eu assim, achei não muito é? legal, Tabata, sobre criar hábitos, né? Que outro dia a gente falou sobre isso, só aproveitando esse ensejo que você falou de criar um gatilho, né? A melhor forma de criar e de mudar um hábito é quando você associa esse novo hábito a um hábito antigo. Então, por exemplo, eu estou acostumada, sei lá, eu escovo os dentes todo dia de manhã. Então, se eu preciso fazer um alongamento, eu vou associar todo dia que eu escovar meus dentes, eu vou me alongar. Ah, eu vou comer uma fruta, que eu lembrei, que você falou fruta, né? Então, eu falei, todo dia que eu almoçar, eu vou me esforçar, eu vou para inserir esse hábito de comer fruta, porque eu não tenho. A fruta fica aqui e Olha. eu não tenho. Eu almoço e já penso no doce. Eu nunca penso na fruta. Então, na hora que eu vi isso, eu falei, nossa, faz total sentido. Né? Quando você quer inserir um novo hábito, sempre alinhavar ele a um hábito antigo. Então, por exemplo, eu já tenho o hábito de almoçar todos os dias. Então, eu almocei, automaticamente eu vou comer uma fruta assim que terminar. Pronto. Legal. Ele Assim você está instalou um alinhado. novo hábito. Aí assim vai ser mais fácil de eu instalar. Eu achei isso muito bacana, como uma aspas aí. Mas Muito. só para concluir, Tabata, para não ficar muito extenso, eu coloquei aqui o SPA, né? A SPA é geralmente caracterizada por ansiedade, insatisfação, esquecimento, falta de concentração, inquietação, cansaço físico exagerado, acordar cansado, né? Sintomas psicomáticos, por exemplo, dor de cabeça, dor muscular, aumento de apetite, taquicardia, foi o que eu falei que eu senti, né? Excesso de pensamentos no passado ou excesso de pensamentos no futuro tira a dádiva de nós podermos desfrutar do nosso momento presente, que é o único momento que de fato existe, né, Tada? Exato, é o único. O passado passou. O único momento que eu vou olhar para trás, para o retrovisor, é só para ajustar a minha rota. Só. Exato. Né? E o futuro, eu olho ele como uma mira para onde eu vou, mas a única coisa que eu desfruto de verdade é o hoje, é o presente. E o que normalmente tem sido roubado de nós é o Exato. presente. A gente não sente gosto da comida, a gente não sente prazer, satisfação de brincar com o filho, porque tá brincando com o filho pensando nas coisas que tinha que estar fazendo. Aí você não tem prazer em trabalhar, porque você está trabalhando, mas esqueceu que você não fez tal coisa para o teu filho, para tua casa. Então a gente nunca desfruta do momento presente. E olha como isso é interessante de se pensar, né? E para terminar aqui, eu coloquei que para facilitar, a gente precisa pensar. Viva o presente e não o amanhã. Pense no amanhã o suficiente só para se planejar. E aí tem uma técnica que eu não vou entrar em detalhes, porque senão fica muito longa Tá. a live aqui hoje, mas ela é a técnica DCD, que é a técnica duvidar, criticar e determinar. Todas as vezes que aparece um tipo de pensamento, de um sentimento, por exemplo, eu preciso comer, eu preciso de um chocolate para me acalmar. Aí você vai duvidar. Peraí, será que você precisa mesmo de um chocolate? Será que é o chocolate que vai te acalmar?
E aí você começa a se questionar. Quando você questiona, você está duvidando, você começa a mostrar para os seus pensamentos que existem algumas coisas que são crenças, que são invenções da sua cabeça. Então você começa a. Você parou, você tirou do piloto automático, você duvidou. Quando eu duvidei, agora eu vou criticar. Eu vou criticar cada ideia pessimista, vou criticar cada preocupação excessiva, vou criticar cada pensamento antecipatório, né, antes de acontecer. Então, cada pensamento negativo, cada sentimento, eu preciso combater. Então, peraí, você vai começar a criticar. Será? Precisa ser dessa forma, Fernanda? Precisa. Será que se você não comer, você vai morrer? Né? Você vai? Será? E aí você começa a determinar. Peraí, determine. Não, eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso disso para me realizar, para me sentir forte, para fazer acontecer. Eu não preciso. E aí você começa a determinar que você não vai mais ser escravo dos seus conflitos internos, que você decide ter um encanto pela vida, que você decide sorrir, que você decide contemplar o belo, você decide viver o momento presente. Então você começa a mudar. Imagina que cada vez que você precisar tomar uma decisão, você fizer isso. Imagina quantas vezes você deixaria de se alimentar mal, né? Cada uma de nós, deixaríamos de nos alimentar mal, deixaríamos de brigar com tantas pessoas, falar coisas, né, que não faz sentido. Porque eu ia falar, eu tô nervosa, eu tô agitada. Tá agitada com o quê? Peraí, o que que tá acontecendo? E aí você começa a entrar nessa técnica do DCD, Muito que é legal. olhar, criticar e determinar. Mesmo você não aprofundando por conta do tempo, deu para ter uma boa ideia assim, e você pode usar isso como um paralisador dos seus pensamentos ruins, né? Então, Quebra, opa, a quebra do ciclo, né? pra quê? Chocolate agora? Pra quê? Pra que que eu vou comer Por quê? dois pratos Precisa de comida? disso. Vou repetir se eu comi um em 3, 5 minutos, eu nem deu tempo de meu corpo saber que eu tô saciada, né? Então, assim, realmente eu acho que assim, a gente pode usar isso em tudo na nossa vida. Né? No momento de raiva, no momento de frustração, no momento de gula, no momento de vontade, de fomes emocionais, no momento que você vai, de repente, discutir em casa com seu filho, com seu marido, enfim, a gente precisa usar esse DCD, é isso? Isso. Muito legal. Duvidar, E aí, criticar e determinar. você faz que nem eu falo, né? Os nossos soldadinhos aqui que trabalham a favor do nosso organismo com o alimento, né? A gente tem que consumir alguns alimentos que a gente chama de alimentos antioxidantes, porque eles vão ajudar aí, né, a remover aquilo que você não pode absorver no seu organismo, não vai ajudar a colocar de forma é, através da urina fisiológica, ou, né, colocar para fora aquilo que seu corpo não pode absorver, não vai fazer bem absorver. Então, também a questão da alimentação funciona dessa forma. A gente precisa consumir, nos alimentar aquilo que vai ajudar a trabalhar ao favor do nosso organismo. O que não tiver bom, põe para fora. Vai pôr para fora. Agora, se você ficar consumindo só alimentos que vão te trazer malefícios para a sua saúde, vão te causar uma obesidade, doenças crônicas, é a mesma coisa com os maus pensamentos, né? Maus pensamentos. E ela está dando aqui para nós uma ferramenta que a gente pode desintoxicar a nossa mente com os pensamentos que a gente já tem aqui armazenado e com os outros que vão vir, porque todos os dias a gente tem maus pensamentos, né? E não é nem só maus pensamentos, são pensamentos que não têm que estar. Por exemplo, quando eu penso num tem que, não é um mau pensamento, mas Sim, ele vem errada. é. Então, se eu armazenar, colocar ele numa agenda, colocar ele num bloco de notas, colocar ele num lugar que eu vou ver, eu não vou me esquecer, eu já vou me desintoxicar, ó, eu já vou eliminar quantas coisas, quantas pendências que eu vou tirar da minha mente, eu vou ficar mais calma, vou ficar mais tranquila. Se eu me organizar, quantas decisões eu vou tomar, aliás, eu vou deixar de tomar, não vou precisar ficar tomando, porque eu já planejei que almoço que eu vou fazer na segunda, na terça, né? Então, essa é a cobrança que agora eu estou, de fazer o meu planejamento semanal de alimentos. Que legal. Porque isso, uma que fica mais em conta e outra que, para quem trabalha em casa, tem filho, tem casa e precisa, né, equilibrar tudo isso, facilita, né, esse planejamento. Com Então, certeza. a gente se acalma com tudo isso e a gente consegue ter tempo para aquilo que realmente importa. Exato. Acho que é isso. Assim, resumindo, né? Eu poderia falar de emoção, poderia falar de muita coisa, mas hoje eu decidi falar desses dois. E assim, a lição principal, se você tivesse que
né? Assim, gravar alguma coisa treine viver no presente. Conecte-se com agora, sabe? Esteja presente. Porque sem isso a gente não desfruta do melhor, a Com gente não, certeza. né, não desfruta da alimentação, o nosso corpo não ingere bem, nós não vivemos de forma saudável. Então, resumindo assim, é isso. Ai, foi um prazer, Fê, participar dessa live incrível com você. Muito obrigada de dividir, de compartilhar tanta informação bacana. A gente precisa realmente ter o entendimento e ter essa transformação que começa aqui, né? Não só nos alimentos, na alimentação saudável, mas tudo que a gente tem armazenado de, de situações, de coisas que também trabalham com o nosso lado emocional, seja a favor ou seja contra, né? Então, esse detox que você falou pra gente aí, a gente nos policiar e a gente ter cuidado com tudo que a gente tem ouvido, né? E colocar aí essa dúvida, esse questionamento para ver se a gente digere isso ou não. Foi muito legal estar Exatamente. com você, Fê. Muito obrigada pela Obrigada. sua participação, viu? E olha só, te convido para participar para você assistir a nossa live de hoje às 20h27. Você que está do outro lado também vai ser incrível. Nós vamos ter a presença da Priscila Canovas, que é uma esteticista com uma energia muito legal. E ela vai contar para nós, eu senti na pele. Eu senti na pele exatamente tudo que o alimento, se você come bem ou se você come mal, traz para o seu organismo. A sua pele fala. Então, vem com a gente hoje às Obrigada. 20h27. Obrigada, sua Obrigada, linda. Fê. Amanhã a gente tá junta também, né? Pelo clube, às 10 horas, né? Então Isso. aí a gente depois divulga, mas se você quiser assistir também, você está convidada, que a Tabata vai estar lá com a gente. Isso aí. Tem a live das 7 também, né, Fê? Isso, às 7 da manhã, a gente está aí traçando novos planos, projetos, te ajudando a tirar qualquer ideia do papel ou qualquer conhecimento, te ajudando a rentabilizar em cima dele. Tá bom? Tá sendo incrível. Ah, eu assisti algumas lives, tá sendo incrível mesmo. Vale a Um pena. beijo, gente. Beijo. Gratidão, Tabata. Obrigada. Tudo certo aí, Fia?